Graça e a paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Pode abrir no capítulo número 1 mesmo. Nós vamos fazer alguns resumos, algumas sínteses do que, para nós entendermos, relembrarmos onde nós estamos. Então, nós temos refletido sobre as epístolas pastorais, pensando especialmente sobre os oficiais da igreja e o que eles são, o que eles representam para a igreja, qual foi a intenção de Deus ao fornecê-los para preservação, para proteção e para nutrição da igreja. O que é que estava na mente de Deus? Nós encontramos isso observando a revelação do Senhor. Então, os oficiais da igreja, pelo que nós temos visto, são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. A essência das epístolas pastorais nós podemos observar ali, olhando apenas para uma, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ali do versículo 14 ao versículo 16, especialmente o versículo 15, nós observamos que essa é a perspectiva que os oficiais da igreja devem ter acerca da igreja. Ela é a fortaleza que defende a verdade das Sagradas Escrituras e é a casa de Deus, onde o povo de Deus se congrega. Então, quando o oficial da igreja tem essa perspectiva, ele transmitirá isso para a igreja. Nós temos refletido sobre isso, especialmente estabelecendo aqui ou evidenciando a filosofia de ministério particularmente adotada, observada pela nossa igreja, segundo nós entendemos as Sagradas Escrituras. Como nós entendemos que um oficial deve ser, o que ele deve fazer, como ele deve se portar. É muito importante que tanto aqueles que aspiram tenham esse entendimento, como a própria igreja que imporá as mãos sobre eles tenham também esse entendimento. Então, uma síntese do contexto da igreja de Éfeso, a quem Paulo envia Timóteo para socorrer, a igreja que estava definhando ali. Então, contando com as duas viagens de Paulo a Éfeso, foram mais de 3 anos que Paulo passou ali edificando aquela igreja. Nós vemos isso em Atos capítulo 18, versículo 18 ao 21, e Atos capítulo 20, versículo 31. Paulo doutrinou a igreja e consagrou ali presbítero para pastorear a igreja do Senhor. Nós vemos isso também em Atos capítulo 20. As últimas palavras de Paulo aos presbíteros ali em Mileto são palavras de advertência. Os alertas dados por Paulo são profecias dos perigos que viriam ali e atingiriam a igreja. Então isso é muito importante entender, porque se Paulo faz questão de criar todo um cenário de alerta, e as palavras de Paulo também são palavras de alerta e advertência, porque Paulo ele interrompe um pouco a sua viagem ali, para por um tempo, solicita a vinda dos presbíteros a Mileto, 45 quilômetros de distância provavelmente, espera a chegada dele e os instrui mais uma vez. Então essa já era uma situação de alerta. As palavras que Paulo profere, categóricas ali, no tom profético, deveriam também ser recebidas como palavra de alerta. Então isso significa dizer que a posição daqueles presbíteros deveria ser uma posição de alerta, uma posição de vigilância, constante vigilância, de pequenas corrupções, de pequenos detalhes, de pequenos vacilos, de pequenas desarmonias, de pequena quebra de unidade. Deveria ser um alerta para eles, para que eles pudessem imediatamente apagar o fogo ali ou consertar alguma deficiência da igreja. Mas essa não foi a postura. Eles não se mantiveram vigilantes, eles não mantiveram alertas, eles não foram constantes ali no pastoreio. Então, 10 anos depois dessa reunião de Paulo com os presbíteros ali, nós vemos que os líderes sucumbiram, e sucumbindo, a igreja foi inundada por corrupção e mundanismo. Ela não é mais a casa de Deus. Ela não é mais o baluarte da verdade. Ela não é mais a defensora da verdade, como nós observamos que ela deve ser. Então Paulo envia Timóteo para revitalizar aquela igreja,
para socorrer, para salvar aquela igreja, para trazer aquela igreja à posição do ideal de Deus. E então nós chegamos lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E até o capítulo 3 nós caminhamos um bocado. Do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 1, Paulo usa a saudação para destacar de quem vem a sua autoridade. A autoridade dele não vem dele mesmo, não vem nem da própria igreja, mas vem do Senhor. E é dessa perspectiva que eles devem ler aquela epístola e receber a Timóteo. Do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 7, Paulo expõe a essência objetiva ali do motivo do comissionamento de Timóteo e sua missão, o seu dever que ele deveria exercer ali naquela igreja, a essência. Depois ele passa a detalhar isso. Ele detalha em algumas outras estruturas, de outras formas, como ele deveria obedecer esse dever. Então, do versículo 8 ao versículo 20 do capítulo 1, Paulo ele fortalece as convicções de Timóteo, tanto acerca da doutrina, porque, evidentemente, à medida que ele expunha ali a doutrina, os presbíteros ali, os falsos mestres ali e os crentes ali não receberiam essa doutrina porque a doutrina deles já estava completamente corrompida, então uma doutrina diferente ia causar desconforto. Então Paulo fortalece as convicções de Timóteo acerca da doutrina, ele faz especificamente da lei de Deus aí, mas também fortalece as convicções de Timóteo ali, a vocação de Timóteo, enfatizando que o que era requerido dele era atender a missão que foi dada a ele, e essa missão ele recebeu de Deus. Em todo o capítulo 2, Paulo expõe mais detalhadamente em que áreas e de que forma Timóteo deveria atuar para revitalizar aquela igreja que está sendo destruída por falsos mestres. O ponto implícito de Paulo é que tudo o que é requerido de Timóteo também deveria servir de laboratório, de exemplo, de testemunho para aqueles que Timóteo separaria para liderar a igreja de Deus. Então isso quer dizer que Timóteo ele seria o modelo de competência, o modelo de caráter e o modelo de como o ministério da palavra e do pastoreio deve ser exercido para aqueles que ele levantaria e para as gerações futuras. Então nós chegamos no capítulo 3, e aí é por isso que nós encontramos o capítulo 3, por causa da grande deficiência daquela igreja de competência e caráter para o exercício do pastoreio, para o exercício da palavra. Então, de uma certa forma, a lista de virtudes que Paulo expõe aqui para Timóteo, ela não é exaustiva. Ela atende especialmente às necessidades e deficiências daquela igreja, mas também, com isso, dá um panorama, universaliza aí para todas as outras igrejas. Então, Paulo expõe ali o perfil dos oficiais da igreja, que são 2 na nova aliança em Cristo Jesus, são os presbíteros e são os diáconos ali. Os presbíteros são aqueles que deveriam supervisionar a igreja fazendo aquela função de pastoreio. E Paulo faz isso mostrando em detalhes o que será necessário para realizar a missão do pastoreio no ministério da palavra, na casa de Deus. Então, como nós temos observado, essa exposição de Paulo, ela tem a intenção de lembrar a igreja e os vocacionados que existe um molde, existem características modeladas por Deus, determinadas por Deus para alguém ocupar essa posição, essa função de oficial da igreja. E esses requisitos precisam ser observados como um checklist mesmo. Essas características, tanto competência como caráter, devem ser observadas como um checklist da igreja para validar, para verificar se aquela pessoa foi vocacionada ou não por Deus para liderar a igreja. Então, o que é que isso quer dizer? Que escolher líderes fora desse padrão, fora desses critérios, daquilo que foi estabelecido por Deus, significa simplesmente prenunciar a desgraça. Pode vir com 1 ano, pode vir com 3 anos, pode vir com 10 anos, mas significa isso, prenunciar a desgraça. Um dia a conta virá
e as consequências serão devastadoras para a vida da igreja, e é o que nós vemos. E é importante dizer que a vida da igreja significa a vida de famílias também. A corrupção de lares, a corrupção de casamentos, a corrupção profissional, a corrupção em todas as áreas, né? Então nós vemos o perfil dos oficiais aí no capítulo 3. No primeiro ponto nós vemos a aspiração. Paulo destaca ali quando ele diz no versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então Paulo destaca que a aspiração, esse forte anseio pelo ministério, embora ele não seja suficiente para o episcopado ser dado àquele que aspira, ele é essencial para a vocação, ele é vital para a vocação, porque essa aspiração é o combustível da convicção. Então, nos momentos que as convicções dele forem açoitadas, é essa aspiração, é essa paixão por ser instrumento da obra de Deus que fará com que ele permaneça ali. Então, o propósito de Paulo aqui, a lição de Paulo aqui é dupla. Tanto desencorajar os lobos, tanto desencorajar os falsos mestres, porque esse perfil é inalcançável para eles, como também ensinar a dignidade e a honra celestial do ministério da palavra e do pastoreio, para aqueles que estavam temendo expor a sua aspiração. Então Paulo desencoraja e Paulo incentiva. Ela faz essas duas funções ali. Diante disso, nós vemos a capacitação ali, que em toda essa lista de virtudes é a única habilidade requerida, e aqui nós observamos um freio. É um freio que Paulo expõe para a igreja. Aspirações são voláteis, são paixões, são anseios do coração, que facilmente pode ser, o coração com muita facilidade pode ser incendiado, como pode ser esfriado. Então, essa aspiração ela precisa ser avaliada, ela precisa ser considerada. Só que aqui, quando nós observamos essa aspiração, a igreja então deve entender que foi startado aí um gatilho, foi acionado um gatilho para avaliação. Aquele que antes não estava sendo observado como alguém que aspira o oficialato, agora ele será observado de forma mais intencional, porque nós procuraremos características que sejam condizentes com aquilo que a igreja exige, com aquilo que a igreja precisa. A igreja precisa que todas essas características sejam desempenhadas para que ela seja cuidada, protegida, preservada, nutrida, todas essas características. E ele se virá de modelo para aqueles que estão caminhando na caminhada cristã aí. Isso significa dizer também, e aqui vem o caráter de ser irrepreensível, né? Então, uma das características de ser irrepreensível é justamente ter a competência, ter a habilidade, ter a capacidade de instruir, falando aqui dos pastores e dos presbíteros aqui. Então, Paulo lembra Timóteo que quando alguém aspira, um gatilho é acionado, um freio é dado para observação ali, para avaliação. Os líderes da igreja, e esse é o grande ponto, devem estar acima de qualquer reprovação. Isso é ser irrepreensível, é necessário, é inevitável, é obrigatório, é indispensável que, portanto, que o bispo seja irrepreensível, e ele vai descrever o que significa ser irrepreensível. Então, o termo irrepreensível é uma síntese, é um sumário, é um resumo, é um título de todos os 11 atributos de caráter que aquele que aspira deve ter. Por isso que nós chamamos de lista de virtudes aqui. Isso serve para enfatizar que o caráter irrepreensível é essa redoma de proteção, é a cerca de proteção do coração, porque o ego dele tentará ser incendiado a todo instante. Então ele precisa ter uma redoma de proteção, ele precisa ter uma cerca de proteção para proteger o seu coração, para proteger o ego. E isso significa dizer que só a aspiração
que é volátil, que só habilidade não é suficiente de forma alguma. Então, se você observar aqui essa junção de aspiração e capacitação, nós entendemos que a aspiração é a paixão para ser instrumento de Deus para a edificação da igreja, na nutrição, proteção e preservação do povo eleito comprado por Cristo. Essa é a aspiração. Observe que essa aspiração ela é interior, mas o exercício dela é completamente exterior, é a parte de você, não é por causa de você. Então, é o forte anseio para ser instrumento de Deus. E a capacitação é justamente a instrumentalidade recebida por Deus para satisfazer ou para alcançar aquilo que é aspirado. Então, seu anseio ser um instrumento para edificação, proteção e preservação da igreja, a capacitação é o dom de Deus para aquilo que eu anseio, para que ele seja alcançado, para que essa finalidade, esse objetivo seja alcançado. Quando essa harmonia acontece, então nós observamos o que significa vocação, porque não é somente um anseio, mas a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, para que aquilo que é aspirado seja confirmado na vida comum, ordinária, simples e anônima da igreja. Então, compreendendo dessa forma, irmãos, fica muito óbvio que quando Paulo fala sobre apto para ensinar, ele não está limitando isso simplesmente às habilidades oratórias de púlpito, por exemplo, como se fosse apenas um forte anseio para falar em público. A ideia aqui de Paulo com ser apto a ensinar significa a capacidade de inculcar a palavra de Deus além do ensino formal. É o aconselhamento, é a visitação, é especialmente o discipulado aqui. A ideia de inculcar a palavra de Deus com os meios necessários para isso. E aí ele tem, especialmente falando aqui, óbvio, quando eu falo dos oficiais, nesse trecho até o versículo 7, vocês sabem que eu estou falando de presbíteros aqui, eu estou falando de pastores aqui. Depois que nós vamos falar mais especificamente sobre diáconos, mas até o versículo 7 ele está tratando de presbíteros, né? Então, é usar os recursos disponíveis, seja quais forem, para que a palavra seja inculcada, para que a palavra entre. Então ele tem que saber que quando lida com pessoas que são mais letradas, que são mais cultas, ele tem que se capacitar para que isso aconteça também. Quando ele lida com pessoas que são analfabetas, pessoas que não têm um entendimento mínimo de leitura, ele tem que fazer com que essa palavra também seja inculcada, entre na mente e alcance o coração ali. E então nós chegamos especificamente aqui no caráter. E sem dúvida esse é o destaque de Paulo. O destaque de Paulo é o caráter. Irmãos, até nós finalizarmos a exposição, eu vou ficar fazendo essa repetição aqui todas as vezes. Todas as vezes eu vou fazer essa repetição, apontando nuances diferentes, características diferentes, aplicações diferentes, porque nós precisamos compreender isso muito bem. Isso daqui significa a igreja governar a si mesmo como missão recebida da parte de Deus. Nós precisamos entender que escolher aquele que nos lidera significa necessariamente submeter-se a eles. Nós precisamos entender isso muito bem. Nós não somos indesculpáveis quando nós impomos as mãos precipitadamente e depois somos aguerridos. Nós não somos. Nós somos indesculpáveis, na verdade, né? Nós não somos desculpáveis, nós somos indesculpáveis quando isso acontece. Nós precisamos entender muito bem. Então, o ponto de Paulo aqui é caráter. Então, muito cuidado quando você exaltar capacidades. Muito cuidado quando você exaltar competências. Isso não significa nada se não tiver amparado pelo caráter. Mas não significa nada mesmo. Nós estamos no momento de imagens. Nós estamos no momento em que as pessoas vivem por aparência. As pessoas, elas aprenderam a habilidade de desenvolver uma vida de superficialidade. Isso não é suficiente para a vida da igreja, o que dirá pelo ministério pastoral. Isso é impossível
de ser admirado pela igreja. A igreja não admira a eloquência. A igreja não admira a capacitação. Se isso tudo não estiver envolto de um caráter e de uma família que testifica da dignidade do caráter irrepreensível dessa pessoa. Nós precisamos entender isso muito bem, porque com muita facilidade nós admiramos, nós exaltamos competências, habilidades, capacitação, com muita facilidade. E aí nós criamos uma armadilha para nós mesmos cair. Então olha a ênfase de Paulo. De forma muito simples você compreende que se existe uma habilidade e 10 características relacionadas ao caráter, então, obviamente, o ponto de Paulo é que a igreja deve observar demasiadamente o caráter daqueles que estão sendo considerados para o ministério da palavra, para o ministério de diaconia, que também se aplica lá aos diáconos, né? Então, ele é uma redoma de proteção do coração do oficial. É esse caráter qualificado que o lembrará constantemente qual é o propósito da vocação. Constantemente. Qual é a finalidade da vocação? Qual é o objetivo da vocação? Qual é o propósito da vocação? E é diante disso que ele se sacrificará, é diante disso que ele suportará as ondas do mar revolto. Então, o caráter qualificado por Deus molda essa capacidade para que essa capacidade tenha a missão única de servir a igreja e tornar essa capacitação escrava da igreja. Essa capacitação não é para escrever artigos, não é para escrever livros, não é para fazer blogs, vlogs, canal de YouTube, não é para fazer isso. Não é para fazer podcasts. Essa capacitação é para servir a igreja. Se esse serviço à igreja estiver sendo realizado, todas essas outras coisas também serão feitas. Escrever artigos, escrever livros, fazer podcasts, fazer vídeos, tudo isso vai ser feito, mas com uma finalidade, para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. Então isso tem que ficar muito claro. A capacitação é para ser para a igreja, é para servir a igreja, é para a edificação da igreja, não é para causar contenda, não é para causar debate, não é para causar desarmonia, não é para causar ruptura, é para trazer nutrição e unidade para o povo de Deus. Simples isso, né? Então é necessário o testemunho de caráter, tanto interior como o exterior. Quando ele diz é necessário, portanto, é inevitável, portanto, aí vem a lista de virtudes de caráter, que é o molde, que o presbítero seja irrepreensível, e a repreensibilidade aqui é uma síntese de tudo que vem posteriormente, e ele define aí, né? É esposo de uma só mulher, seja fiel ao seu cônjuge, fidelidade conjugal, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. E ele unifica 3 características muito moldadas umas às outras, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, porque os mestres que estavam lá estavam ensinando não por causa do evangelho e para a exaltação de Cristo, mas por causa de dinheiro. E então ele chega em 3 cenários específicos onde aquelas características vão ser aplicadas. É como se fosse o laboratório. Olha, se vocês querem, Timóteo, se você quer observar que aqueles que aspiram têm essas características, então observe esses cenários. Observem como ele lida no lar dele com o cônjuge e com os filhos. É justamente o local onde esses atributos de caráter vão ser observados para observarmos a sua veracidade ou não, se ele realmente tem ou não, porque pode ser muito falseado com algumas conversas, mas na lida do lar, no dia a dia, nas questões difíceis da vida, isso com muita facilidade, caso nós não tenhamos isso com muita facilidade, vai à ruína, vai por algo abaixo. Então Paulo ele constrói 3 cenários em que necessariamente aqueles que não têm esses atributos não passarão por essa prova, não passarão por esse crivo. Necessariamente, né? Eles precisarão desses atributos para isso. Então isso quer dizer que corresponder a esses atributos significa ter as armas e as provisões necessárias para vivenciar aquilo que é requerido
que é, por exemplo, aquilo que será exigido da vida da igreja, né? Então é importante a gente entender isso. A igreja exige algo dos seus líderes. Se a igreja exige um dos outros, o que dirá dos seus líderes? A igreja exige dos seus líderes paciência, perseverança, mansidão, fortaleza, ousadia. A igreja exige isso dos seus líderes, de tal forma que aqueles que a lideram, se eles não tiverem essas características, a igreja sentirá as consequências, a igreja perecerá. A igreja exige algo dos seus líderes, muito particular. Você pode ter a opção de não desenvolver essas características, você pode ter a opção de não desempenhar essas características, mas os líderes não têm essa opção. É intrinsecamente necessário ao ofício que ele ocupa. Por quê? Porque esse ofício, irmãos, foi moldado, modelado, determinado por Deus. E Deus garantiu que aqueles que ocuparão esse ofício, e ele fez isso dando a nós essa lista de virtudes aqui, para que nós possamos identificar e então impor as mãos, para que o ofício seja cumprido a contento. Então, primeiro exemplo que ele dá é que o oficial ele deve ser exemplo do cabeça do lar. Isso nós vimos na último sermão. Hoje nós veremos outro, de que o líder deve ser exemplo de maturidade espiritual. Mas eu queria trazer mais algumas observações sobre o que significa governar bem a própria casa, né? E que governe bem a própria casa. Governar aqui significa assumir uma posição de protetor. Aquele que protege a própria casa e ele lança mão de todos os recursos necessários para isso. Ele é o cabeça, ele está à frente, ele é o guia, ele é o condutor, ele é a autoridade ali. Criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, com toda dignidade. Então, Paulo deixa essa necessidade ainda mais evidente ao estabelecer uma simples comparação. A ideia de Paulo é que aqueles que não governam bem a casa, naturalmente não governarão bem a casa de Deus. Se eles não governam bem os seus lares, eles não governarão bem a casa de Deus. Esse é o princípio de fidelidade por devoção. É aquele princípio que nós vemos na parábola do Senhor Jesus. O que é fiel no pouco, o será no muito. Por que isso? Porque a obra é feita por causa da vocação, da missão, não por causa de ambição. Ele faz por causa de uma determinação interior. É uma inclinação do coração. Não é por causa da vaidade e da ambição e do glamour daquilo que é feito. É por isso que ele é fiel no pouco. E é por isso que o Senhor, observando a sua fidelidade, o Senhor o coloca no muito. Paulo, então, faz uma simples reflexão lógica e de comparação através do comentário. Muito facilmente nós entendemos no versículo 5, quando ele diz: pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Né? Que no versículo 15 ele chama de casa de Deus. O ponto de Paulo é mostrar que os oficiais da igreja eles são servos. Servos à semelhança do Senhor Jesus Cristo, servo líder. Agora, por que essa visão é importante? Para que não seja criadas expectativas irreais acerca do ministério. Para que não seja frustrado o ministério. Isso quer dizer que a natureza do ofício é servir, é se gastar sem esperar receber. Essa é a natureza. E aí eu quero trazer uma aplicação aqui à parte, como consequência do que nós refletimos na última exposição. Então, de modo muito prático, o que isso significa? De modo muito prático, muito pastoral, o que significa governar bem a própria casa? Que deve ser o propósito de todo homem, né? Significa sacrifício. Governar bem a própria casa significa sacrifício. Mas nós precisamos qualificar o que isso quer dizer. Porque parece algo muito amplo, parece algo muito abstrato, sem substância, muito sem materialidade, porque muitas coisas nós podemos dizer que
São frutos de sacrifício, mas o que significa sacrifício? Então entenda o que é sacrifício. Sacrificar significa morrer e não matar. É isso que significa sacrificar. Sacrificar significa morrer e não matar. Entenda o que eu vou dizer agora, por favor. Quer dizer que você dará a sua vida, suor, sangue e lágrimas para que sua família corresponda ao ideal de Deus, não o seu. Para que a sua família corresponda ao ideal de Deus, não o seu, sem que a sua família sinta os efeitos da sua morte. Isso é sacrifício. Quando você se sacrifica e mata a sua família, isso não é sacrifício. Isso não é sacrifício. Sacrifício significa você dar sua vida, suor, sangue e lágrimas, para que a sua família corresponda ao ideal de Deus, sem que a sua família sinta os efeitos da sua morte. Isso é governar bem a própria casa. Isso é governar bem o próprio lar. É o que nós vemos em Efésios capítulo 5. Quem foi que se sacrificou e morreu pela igreja? Foi Cristo. A igreja sentiu os efeitos da morte de Cristo? Não. Foi Ele que conquistou tudo, nós não pagamos nada. É isso que os maridos devem ser. Isso é requerido de todo homem. É isso que os maridos devem ser. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É assim que o marido deve ser. Porque se sua família sentir os efeitos agressivos do seu sacrifício, você não estará governando bem a sua própria casa. Você estará vacilando. Talvez está dormindo demais. Talvez está se omitindo demais. Talvez está faltando com intencionalidade. Talvez está querendo conforto demais. Mas se a sua família está se sacrificando, então chega momentos difíceis. Sabe qual é o momento difícil? A sua igreja precisa de você e a sua família precisa de você. O que é que você faz? Geralmente você deixa de fazer o que tem que fazer na igreja. Porque você não quer desenvolver habilidades para fazer o que é necessário para equilibrar os dois. Então, com muita facilidade, você deixa o serviço na igreja, deixa o que a igreja requer, porque é mais fácil isso, é muito mais fácil. Então, pastor, eu estou servindo demais aqui, eu estou ajudando demais, e essa palavra que é especialmente para todos os homens, com aplicação especial para os irmãos do celeiro ministerial. Então, é muito fácil você simplesmente dizer, então eu vou deixar de servir aqui. Então eu vou deixar essa área aqui, eu vou deixar. É muito fácil isso. Sacrifício significa não abandonar nenhum dos dois, mas manter o mesmo padrão. É isso que significa sacrifício, irmãos. É isso que significa governar bem a própria casa. É morrer por Cristo e para Cristo. E isso significa dedicar a vida por outros. Você faz isso na sua casa. Eu acho que você dedica a sua vida pela sua família. Isso é o mínimo de um pai de família. É o mínimo de um homem. O homem deve crescer ansiando por sacrificar. O homem que cresce tentando buscar conforto, tentando buscar comodidade, é um homem frouxo e fresco. É um homem que não entendeu a sua masculinidade, a sua virilidade. Ele não entendeu o que é ser homem. Ele não entendeu o que é ser líder. Ele não entendeu o que é ser varão. Ele não entendeu. Porque ele busca conforto, ele quer um dia chegar no topo e alcançar o conforto. Mas esse não é um anseio do homem. O homem anseia pela batalha aguerrida, pela batalha travada com mais vigor. Ele anseia para isso, ele anseia, ele busca isso, porque ele sabe que isso foi colocado no DNA dele de homem. Isso não foi colocado nas mulheres, foi colocado no homem. E o homem tem que entender isso. Ele tem que morrer todos os dias. Ele tem que entender isso muito bem. Sua esposa não. Seus filhos não. Mas você sim. O homem tem que entender isso muito bem. Porque é muito fácil abandonar um barco. É muito fácil abandonar um sacrifício. Isso é fácil, isso não é sacrifício, irmãos. Isso não é sacrifício. Sacrifício não é isso, não significa isso. Sacrifício significa entender que essas duas realidades precisam do meu sangue. Igreja e família precisam do meu sangue.
Eu não posso dizer não para nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas com muita facilidade a igreja é abandonada. Você quer os mesmos recursos. Você quer o mesmo nível de instrução, o mesmo nível de pastoreio, o mesmo nível de comodidade, mas absurdamente, ilogicamente, quando as coisas ficam mais apertadas, a igreja é abandonada. Com muita, mas muita facilidade isso acontece. Isso não é sacrifício. Você não poderá dizer que está sacrificando pela igreja. Você não poderá dizer isso. Não poderá. Porque sacrificar significa morrer sem que outros experimentem os efeitos da sua morte. Mas você vai experimentar, não tenha dúvida. Você vai ficar mais gordo. Você vai ficar com diabetes. Você vai ficar com pressão alta. Você vai ficar com colesterol alto. Você vai ficar talvez sedentário. Você vai ficar. Você vai ficar. Você pode fazer com que sua esposa não fique. Seus filhos não fiquem. Mas você vai ficar. Entenda isso, você vai ficar. Você precisa entender isso. Aceite isso, você vai ficar. Porque sacrifício significa ter prazer, satisfação e honra de ter os efeitos das marcas de Cristo em mim. Isso significa sacrifício. Agora, se vocês observarem, eu fiz aqui a aplicação inversa. Porque eu apliquei para todos os homens. O texto de Paulo aplica primeiro para quem? Os oficiais. Então faz a reflexão comigo agora. Por que eu fiz isso? Se governar bem a própria casa significa sacrifício, e esse nível de sacrifício é exigido a todo homem, o que nós podemos esperar dos oficiais da igreja que devem ser modelos? Agora eu subi o padrão, subi não, irmão? Porque eu apliquei para todo homem, e todo homem deve ser. E o que esperar então dos oficiais? Se isso é requerido de todo homem, o que então? Que nível é requerido dos oficiais da igreja? Irmãos, olha, sinceramente, eu falo isso com profundo temor. Eu falo isso com profundo medo do peso que eu esteja colocando sobre mim e a minha família. Faço isso com muito medo mesmo. Falo isso com muito medo. Mas é evidente que é esperado bem mais dos oficiais da igreja. E você sabe disso. É evidente que é esperado bem mais do que é esperado de você. Você sabe disso. Se você fizer uma reflexão muito simples, se para a igreja ser saudável, edificada e protegida dependesse da minha disposição, da sua, como ela estaria hoje? Como ela estaria hoje? Você sabe que o que é requerido dos oficiais da igreja é muito mais do que é requerido de você. Muito mais. Os oficiais da igreja necessariamente devem ter a honra. Esse versículo é sensacional, eu nunca tirei da minha cabeça. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Abre aí, por favor. Os oficiais da igreja devem ter a honra, a dignidade e a ousadia, irmãos, de falar as mesmas palavras de Paulo. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Depois de lançar mão de vários argumentos, vários recursos, vários testemunhos para defender a sua apostolicidade e então o evangelho que ele pregava, ele agora se vira e diz assim, olha para mim agora. Ele fala isso, olha para mim. Quanto ao mais, se restar alguma dúvida a mais do meu apostolado, de tudo que foi dito, do evangelho que eu vos prego, quanto ao mais, Gálatas 6,17. Ninguém me moleste. Ninguém. Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Esse termo marcas aqui aparece uma vez somente em todo o Novo Testamento. O que é que ele significa? Ele faz referência às cicatrizes de marcação de um escravo que diz quem é o seu proprietário. Por que Paulo faz isso? Paulo está dizendo que os seus sofrimentos atestam que ele é escravo de Cristo, porque ele não está se sacrificando por ele mesmo, mas por outros.
Portanto, meus irmãos, governar bem a própria casa significa exercer um ministério sacrificial, ao mesmo tempo que sua casa não morre para que isso aconteça. Isso significa governar bem a própria casa. A satisfação do soldado é a batalha. Lembre disso. A satisfação do soldado é a batalha. Você tem que entender isso muito bem, homem. Os irmãos do celeiro têm que entender isso muito bem. A satisfação de um vocacionado é a guerra. É o desconforto. É o sacrifício. É a batalha. Agora vamos começar a pregação de hoje. Exemplo de maturidade espiritual, ele deve ser também. Não seja neófito, versículo 6. Não seja neófito, não seja novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e encorra e encaia na condenação, no julgamento do diabo. Então, diferente dos requisitos anteriores, e também nós podemos perceber isso, aqui Paulo é bem específico mesmo, bastante específico, porque eu tive que detalhar várias vezes aqui para você entender o que é governar bem a própria casa, não foi? Aqui não, aqui ele é muito específico sobre esse cenário, essa preocupação especial da parte dele. Não pode ser novo convertido, não pode ser recém-convertido, não pode ser neófito, porque isso tem consequências e ele também é muito objetivo quanto a isso, muito. Não é? O ponto de Paulo é que a imaturidade na fé nos torna propensos, suscetíveis à tentação de nos tornar orgulhosos. Então, isso significa, no ponto de Paulo aqui, nas palavras de Paulo, ser orgulhoso aqui, ser arrogante aqui, significa ser conduzido pela vaidade, ser moldado. É como se nós fôssemos uma massa de manobra da vaidade. A vaidade aqui, que é a tentação, ela assume uma característica ativa e nós somos os passivos, nós recebemos os efeitos e somos conduzidos, nós somos moldados por ela. Então isso significa também que esse era um grande problema na igreja de Éfeso. Se não fosse, Paulo não lançava mão dessa característica aqui. Então o fato de Paulo observar especificamente essas características que eram necessárias nos oficiais, mostra que a igreja de Éfeso estava enfrentando esse problema aqui. Uma nota de estudo disse o seguinte: não importa o nível do quão capacitado alguém seja, o tempo é necessário para demonstrar maturidade e caráter. Paulo faz referência a isso quando ele escreve o perfil dos diáconos. E ele trata de forma bem diferente aqui. Mas ele quer dizer a mesma coisa. Ao versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: ó, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É essa mesma característica aqui. Ser experimentado. Isso porque essa advertência expõe, e é importante também entender isso. Por que Paulo está observando que é necessário que aquele que ocupa o ofício saiba lidar com o peso do que ele ocupou? Porque implicitamente o que Paulo está expondo aqui é que essa é uma posição elevada, essa é uma posição de autoridade, essa é uma posição de poder. Aquele que não sabe lidar com isso vai incorrer justamente em quê? Na vaidade, na arrogância, na presunção. Implicitamente Paulo está colocando isso, porque se não fosse assim, não haveria preocupação nenhuma para que novos convertidos assumissem aqui essa função, né? O problema que Paulo expõe naquela igreja, infelizmente, é facilmente encontrado na grande maioria das igrejas hoje. Grande maioria. Pessoas são nomeadas a algum ofício, a alguma função, seja direção de grupo pequeno, seja para a liderança de um louvor, seja para um diácono, seja para dirigente de alguma... Homens hoje são nomeados por causa da sua influência, por causa da sua riqueza, por causa do seu conhecimento, por causa do seu nível intelectual, por causa da sua posição social, com muita facilidade.
Esses critérios não são observados, a consequência é que a igreja sofre com isso. E de repente, e depois, meus irmãos, aqueles que não fizeram o que deveria fazer não vão conseguir rastrear e identificar onde está a raiz dos problemas. Onde está o ponto inicial do câncer. Não vão conseguir identificar. Quando tem um problema de insubmissão das mulheres, eles não vão identificar de onde vem isso. Quando tem um problema de frouxidão dos homens, não vão identificar. Quando vem um problema de insubmissão dos filhos para os pais, eles não vão identificar. Quando tem um problema de falta de solenidade do culto, eles não vão identificar. Porque a base foi corrompida. A base não foi observada. E os efeitos disso, os efeitos de corrupções disso, são muito amplos, aleatórios e desorganizados. Não tem como nós rastrearmos, não tem. É por isso que nós temos que fazer o serviço de casa muito bem feito. Porque depois que a bomba estoura, não tem como nós caçarmos todos os caquinhos. Não tem como caçarmos. Nós vamos ter que lidar com isso. Nós temos que lidar. E é isso que acontece. Então vamos para a exposição do texto aqui. Não seja neófito. Neófito aqui literalmente é um termo da agricultura, faz referência a recém-plantado, né? Ele está falando do recém-convertido, do novo convertido. E aqui é importante observar que Paulo não está fazendo referência a pessoas jovens em idade, mas pessoas jovens espiritualmente, pessoas imaturas na fé. É que isso significa. Seria o mesmo conceito similar que nós encontramos ali, seria o conceito similar que nós encontramos em Provérbios, né? Os simples ali são aqueles que são facilmente conduzidos, facilmente influenciados. Então seria uma característica parecida. E nesse sentido, pessoas bem mais velhas podem ter uma conduta de recém-convertido. É importante entender isso porque, senão, o próprio Timóteo estava desqualificado aqui, porque Timóteo aqui era um jovem. Possivelmente, Timóteo aqui tinha seus 28 a 30 anos de idade aqui. Paulo faz referência a isso, porque essa postura dele de mocidade seria questionada pela posição que ele ocuparia. Timóteo teria que disciplinar pessoas bem mais velhas do que ele. Viúvas ele teria que disciplinar ali. Ele teria que disciplinar os próprios presbíteros que foram corrompidos ali. Então, olha o capítulo 4, versículo 12, quando ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. É interessante porque esse termo, acho que nós já ouvimos na teologia bíblica, esse termo padrão, literalmente, né, na língua grega ali, tipos. Torne-te o tipo de quê? De obediência, de fidelidade. Um tipo de Cristo. Torna-te padrão, torna-te exemplo, torna-te um tipo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O interessante é que fazia parte da missão de Timóteo disciplinar pessoas bem mais velhas do que ele, especialmente os presbíteros ali. Então, isso aqui não significa dizer pessoas jovens, né? Isso quer dizer que aqui Paulo está apontando um princípio a ser observado. Não é uma regra legalista, olha, todo recém-convertido, toda pessoa jovem não pode assumir nenhuma posição de ofício. Não é uma regra. Ao passo que o contrário disso seria que pessoas velhas, pessoas mais velhas, por mais que não tivessem capacidade e caráter, estavam aptas a assumir o ofício. Esse não é o ponto. Né? O ponto aqui de Paulo é minorar as possibilidades de cair na tentação da vaidade. Esse é o ponto de Paulo. Observar todas as brechas que são expostas, todas as lacunas de caráter, para que, ao chegar à vaidade, aqueles que assumem a posição de poder, autoridade e influência não caiam, não sejam suscetíveis a ela. Qual é o ponto de Paulo? Timóteo deveria observar aqueles que aspiram e avaliar a maturidade deles, avaliar o caráter deles, a fim de perceber neles indícios de suscetibilidade. Por isso que a vida da igreja é importante. Nós observamos isso nos relacionamentos,
Nós observamos isso num churrasco. Nós observamos isso numa praia. Nós observamos isso numa festa. Nós observamos isso no dia a dia. Nós observamos isso. Como aquela pessoa que aspira, ela se portará nessas diversas situações que a igreja impõe. Será que ela exibe vulnerabilidade? Será que essa vulnerabilidade ela pode ser corrigida? Ou é vulnerabilidade de caráter impregnado e essa pessoa se mostra incorrigível? Será que ela demonstra uma fraqueza? E fraqueza aqui não vamos espiritualizar como a fraqueza que nos conduz a Cristo, mas a fraqueza de caráter, de personalidade, é a virilidade para o ministério, é a macheza necessária para o ministério. Por que tanto rigor, irmãos? Por que tanta rigidez aqui? Porque as tentações virão, irmãos. As tentações virão invariavelmente de todas as formas. E eu não sei se você entende o que é tentação, de fato. Tentações não são aleatórias. Tentações são específicas, particulares, pessoais a cada realidade. É por isso que é tentação. Se eu não tivesse dificuldade, se algumas áreas do meu caráter, da minha personalidade, da minha fé não fossem mais vulneráveis, eu não sofreria tentações. A tentação é justamente quando algo me inflama, quando algo expõe a minha fraqueza, quando algo conquista o meu coração. Isso é tentação. Uma pessoa que não tem nenhum problema com pornografia, a pornografia não vai ser uma tentação para ela. Problema com isso? Não vai ser uma tentação. E aí a gente precisa entender isso. As tentações, elas são pessoais, particulares, específicas. Uma pessoa que não tem nenhum problema com dinheiro, a ganância não vai ser uma tentação. A avareza não vai ter uma tentação. Ela é muito, muito generosa. Ela é um bom mordomo do Senhor. Isso não vai ser uma tentação. A tentação é justamente quando brechas são observadas. Então, quando você é tentado por algo e quando você observa que a tentação ali está inflamando o seu coração, o que é isso quer dizer? Opa, por que você foi tentado? E por que o seu coração foi inflamado? É porque essa é uma área vulnerável. Essa é uma área vulnerável. Essa é uma área que precisa de proteção. E esse é o ponto de Paulo. Importante entender isso. As tentações aqui no ministério, especificamente aqui em relação à vaidade, em relação à arrogância e ao orgulho, especialmente, elas virão constantemente, invariavelmente. Elas não são aleatórias, elas são condicionadas especificamente às vítimas e ao contexto, ao ambiente potencializador. Especificamente. Estou repetindo isso diversas vezes. Mas esse é o ponto mesmo. Aquele que ocupa uma posição de influência, de poder e autoridade, e essa é a posição dos oficiais, aquele cujas palavras direcionam vidas, direcionam famílias, muda o trato com os filhos, muda o trato com o cônjuge, aconselha acerca de casamento, de sexualidade, de trabalho, de mudança de emprego, aquele cujas palavras têm poder para isso, tem que saber lidar muito bem com isso. Porque ele sabe que as suas palavras influenciarão ou para a vida ou para a morte, embora a posição que ele ocupa é para influenciar para a vida. A capacidade de influência é uma capacidade intrínseca a todo líder. Um líder tem que ser influente. Um líder tem que ter um poder de persuasão. Isso na igreja e em qualquer... Essa é uma lei universal da liderança. Todo líder tem que ter poder de persuasão, tem que ter a capacidade para influenciar, todo líder. E essa posição que ele ocupa o torna suscetível às ações contra o ego. Então, observe que é isso que Paulo destaca. Poder, autoridade, publicidade, exposição são campos férteis para o ego. Vaidade, orgulho, presunção, arrogância, altivez, soberba.
Então, devido à posição de autoridade e influências oficiais, as tentações que os aliciarão ali serão condicionadas justamente ao ambiente. Ele precisa saber lidar com isso. Por isso essa redoma de proteção aqui. Por isso que, imagine, existe a aspiração, existe a capacitação, mas não existe o caráter. As tentações virão. As tentações encontrarão um terreno desprotegido e fértil. Ou não encontrarão? Encontrarão. Por isso que precisa dessa redoma de proteção, porque ela bate, volta. Mas ela não cessa de bater, irmãos. Ela não cessa de bater. Todo instante está batendo. Todo instante. A todo momento. Todo momento. Porque muitos e muitos pastores caem no adultério. Porque muitas vezes eles são um modelo de marido, de líder, daquele que governa bem o lar. E dentre os aconselhamentos, as proximidades vão acontecendo. Os sentimentos são confundidos. E aí cai. Simplesmente cai. Caráter, propósito, proteção. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça. E aqui é muito importante entender o que isso acontece. A soberba, ela não é, pela linguagem de Paulo aqui, ela não é cultivada dentro de mim, dentro daquele que aspira. Ela é pulverizada, ela é derramada. Como? Pelos aplausos, pelos elogios, pelo glamour, pela atenção, pela influência recebida. Ela é pulverizada. E entenda, meus irmãos, isso não quer dizer que vocês não devem se comportar assim. Nós precisamos de incentivos. Nós precisamos saber que as nossas ações, elas estão alcançando sua finalidade, o seu objetivo. Nós precisamos ser incentivados, irmãos. É preciso entender isso muito bem. Por isso que o oficial, ele que precisa estar protegido, e não é você que não deve incentivá-lo. Ele precisa saber que a sua família está sendo edificada por causa da instrumentalidade que Deus deu a ele como instrumento e meio de graça. Ele precisa saber disso, porque isso fortalece convicções. Se não fosse assim, seria simplesmente para aguçar o ego de Timóteo o fato de Paulo repetir diversas vezes que a vocação que ele recebeu foi de Deus. Um apóstolo está falando isso. O homem que foi instruído por Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Mas Timóteo tinha redoma de proteção aqui. Timóteo entendia o que significa dizer. Significa dizer que ele não vai perecer. Vai continuar, ele não vai perecer. Não aguça o seu ego. Não traz a vaidade. Então, quando um oficial tem essa redoma de proteção e recebe esses incentivos, essas expressões de admiração, porque assim deve ser, ele tem a sua convicção fortalecida e não o seu ego inundado. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus está surtindo seus efeitos. Graças a Deus aquela família está sendo transformada. Graças a Deus aquela irmã está sabendo lidar com a vaidade. Graças a Deus aquele irmão ele está sendo líder. Graças a Deus aqueles pais sabem conduzir os filhos agora. Graças a Deus. Fortalece convicções, mas aquele que não tem a redoma, isso causa vaidade. Literalmente, se nós formos colocar em outros termos essa expressão para que não suceda que se ensoberbeça, né, nós poderíamos entender, dá três possibilidades aqui. Poderia ser para que não seja levado à vaidade. Eu estou ressaltando esse caráter passivo, porque a vaidade aqui ela causa o efeito e nós recebemos o efeito. Então, entendendo com essa característica, importante seria para que não seja levado à vaidade, para que não seja conduzido à vaidade, ou para que ele não seja tornado arrogante.
Não é ele que se torna, ele é feito arrogante, ele é tornado arrogante. Ou para que ele não seja levado à arrogância, conduzido à arrogância. Eu posso, olha como eu posso. Sem mim essa igreja não consegue. Sem mim essa igreja perece. Sem mim essa igreja não é edificada. Sem mim o evangelho não avança. Sem mim os irmãos não podem. A ideia de que algo o tomará, algo o atacará e o fará experimentar a ação que ele quer causar, que é a soberba aqui. Ou seja, estaremos em um ambiente de constante ataque. Nós devemos resistir para que não sejamos conduzidos à queda, que seria a soberba aqui. Soberba aqui, especificamente o termo, não a construção toda, especificamente o termo, significa ser inflamado, ter o coração incendiado, ser enchido por algo, por vaidade, por arrogância. Na lista lá de Tito, ele traz esse termo, arrogância, Tito 1,7. O termo em si dá essa ideia de incapacidade da mente de lidar com o que é requerido. Esse termo, especificamente, ele é traduzido em alguns momentos como louco ou demente. Gostei desse termo, demente, porque traz essa ideia de que a mente não tem a estrutura para isso, para a tentação. Não tem a estrutura, a força, o vigor necessário para o ataque. Não tem. Então, alguns estudiosos também, elas conceituam esse termo como envolver-se em fumaça. Achei interessante essa expressão. Ensoberbecer-se aqui significa envolver-se em fumaça. É isso que é a vaidade. Lembra lá? Eclesiastes? É isso que é a vaidade. Envolver-se em fumaça. Ou ser conduzido a um estado de espírito nublado e estúpido. Esse termo aparece só 3 vezes, todas as 3 vezes nas epístolas pastorais. Ela aparece aqui, né? Aparece também na segunda carta, no capítulo 3, mas nessa carta aparece 2 vezes. A outra vez que ela aparece, abre aí o capítulo 6, versículo 4. E Paulo aqui está falando dos falsos mestres, que eles são conduzidos pela vaidade. Eles são guiados pela vaidade. A aplicação natural disso seria observar para onde eles levaram a igreja. Então, se nós não observarmos essa característica, naturalmente, nós seremos a igreja de Éfeso futuramente. Eles são conduzidos pela vaidade e eles levaram essa igreja à ruína. 1 Timóteo 6,4 diz assim, é enfatuado, é esse o termo, é enfatuado. O termo paralelo, ela harmoniza o que significa enfatuado, então os 2 termos poderiam ser unidos, seria, é enfatuado, os falsos mestres, né? Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Então, enfatuado em nada entende, ressalta esse aspecto da tolice, da arrogância. Nada entendem, mas consideram que são mestres, que são doutores, que entendem alguma coisa. Mas, no final das contas, não entendem nada. Então, em síntese, para a gente caminhar para o fim, o que Paulo quer dizer é o seguinte, o novo convertido não pertence, e essas palavras não são minhas, não pertence a uma posição de autoridade porque as tentações e punições são grandes demais. O novo convertido não pertence porque ele não sabe lidar com isso. O imaturo na fé não pertence porque não sabe lidar com isso. O que é que pode incorrer? Ele pode cair na condenação de Satanás. Ele pode cair no juízo, no julgamento do diabo aqui. Meus irmãos, observe aqui. Observe a comparação que Paulo faz. Neófito e o diabo. Neófito e Satanás. O que liga os dois? A propensão à vaidade. A vaidade.
É isso que liga os dois. Aqui Paulo destaca de forma ainda mais expressiva e explícita o caráter espiritual das armadilhas do ministério. As armadilhas dos ministérios, irmãos, não estão simplesmente no culto, não estão simplesmente nas programações da igreja. As armadilhas dos ministérios estão nos bastidores. As armadilhas do ministério são aqui, como Paulo destaca, e ele faz isso de forma maravilhosa, são espirituais e por isso são agressivas. Olha o versículo 1 do capítulo 4, Paulo ressalta também: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem, olha como ele coloca os falsos mestres, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o versículo 15 do capítulo 5. Pois, com efeito, já alguns se desviaram seguindo falsos mestres, Satanás. Então, Paulo está apontando de onde virão as tentações do ministério, das realidades espirituais. Por isso, não ser experimentado na fé, não ser espiritualmente maduro, torna presas fáceis para Satanás e suas hostes. Ou seja, Timóteo é chamado a atenção para as forças demoníacas que investem intensamente contra os instrumentos de Deus, e ele precisa saber disso. E a estrada que é usada para que isso aconteça é a estrada da vaidade. E segundo Paulo, é por isso mesmo, é por causa desse poder demoníaco que esses oponentes foram levantados e estão sendo sustentados na igreja de Éfeso ali. Ou seja, assim como Satanás uma vez foi ministro de Deus e sucumbiu à vaidade e caiu, aqueles que são levantados para serem instrumentos de Deus, para ministrarem ao povo de Deus, também têm esse potencial. Por isso a rigorosidade ao impor as mãos. Meus irmãos, uma reflexão final para a gente concluir. A complexidade em avaliar o caráter, que é isso que Paulo exorta a Timóteo. Timóteo aqui é responsável por avaliar caráter. Avaliar caráter tem uma complexidade absurda. Por quê? Porque avaliar caráter significa, em muitas e muitas vezes, avaliar questões subjetivas, imateriais, intangíveis. Em muitos momentos, a resposta da avaliação retorna da seguinte forma: é você que entende aí, pastor. Você está entendendo assim. Não, essa não foi a minha intenção, não. Foi assim que o senhor viu. Se você quiser olhar desse jeito, porque caráter significa lidar com o imaterial, com o intangível, com algo sem substância. Por isso a complexidade de avaliar caráter. Embora nós vejamos aqui um checklist, embora nós vejamos uma lista aqui, nós precisamos de ousadia para isso, nós precisamos de convicção e um profundo discernimento do Espírito Santo para entender o que nós estamos fazendo. Precisamos isso profundamente, porque nós não avaliamos coisas que nós vemos explicitamente, são coisas subjetivas, são coisas implícitas, por isso muitos deixam de realizar esse exame. Por isso, muitas igrejas sofrem as consequências por sua omissão, por não observarem essa necessidade, por causa da complexidade. Com muita facilidade, nós incorremos num erro temerário de avaliar coisas que não estão tão explicitamente abertas ou expostas. Porque com muita facilidade a resposta pode ser: pastor, o senhor que entende? Quis entender isso? Né? Quis ver dessa forma? É com o senhor, não é comigo não. Né? Mas compreenda. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque se nós não fizermos isso, a nossa igreja, as nossas igrejas sofrerão as consequências da omissão, da timidez e da fraqueza de não fazer aquilo que é requerido. Por que nós precisamos fazer isso? Porque é uma ordem. Diante da complexidade, nós não paramos. Diante da ordem, nós obedecemos.
Nós precisamos fazer isso porque o ambiente das tentações, esse metro quadrado aqui, sofre de forma muito intensa os ataques de Satanás. E aqueles que não têm o caráter aprovado não resistirão. Não resistirão, sucumbirão. Quantos líderes abusam das suas ovelhas ricas? Quantos líderes abusam daqueles que têm mais dinheiro dentro da igreja? Pelo poder da influência que têm. Quantos fazem isso? Quantos abusam de mulheres indefesas, mulheres que são facilmente seduzidas? Quantos abusam? Quantos abusam dos cofres da igreja sem serem denunciados? Quantos abusam? Nós temos que entender o que significa esse metro quadrado aqui. Os ataques são incansáveis, constantes. Nos omitir a isso significa permitir que a igreja seja conduzida por Satanás e suas hostes. Porque esses que assumirão, se não tiverem essa redoma de proteção, eles serão suscetíveis, inundados e conduzidos pela vaidade, que são instrumentos do diabo. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de misericórdia e graça, a tarefa que o Senhor nos deu é imensamente superior a nós. Nós sabemos plenamente que não conseguimos realizá-la, mas temos a graça de depender de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos a graça de depender do Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, que aplica as obras, os efeitos de Cristo, os feitos de Cristo em nós, que sustenta a igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, por favor, pelo poder do Teu Santo Espírito, que nós não incorramos no erro da igreja de Éfeso, que no nosso meio não tenha líderes que incorram nos mesmos erros dos presbíteros de Éfeso. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.